Boa noite, pessoal. Professor Érico Pagotto aqui com vocês para mais uma aula de modelos de gestão. Nessa semana a gente está na sessão 3 da unidade 4 e eu vou conversar com vocês sobre tecnologias e ferramentas de gestão para os processos de coordenação e controle. Basicamente vai ser uma aula sobre técnicas, sobre práticas que a gente pode adotar nos processos de coordenação e controle dos processos gerenciais. Ok? Na semana passada a gente conversou sobre o conceito de gestão baseada em POC. O que é POC? Planejamento, organização, coordenação e controle. É a forma como os processos gerenciais são administrados em qualquer organização. Basicamente é o papel do gerente. Executar planejamento, organizar as equipes para atuar conforme planejado em busca dos objetivos empresariais, coordenar as ações, os trabalhos a serem desenvolvidos, trazendo as atividades em direção aos objetivos, caso esse objetivo se perca ou não fique claro, ou desvie, ou imprevistos aconteçam, e aí coordenar as ações das equipes por meio de indicadores para que as metas sejam atingidas. E aí, na semana passada, a gente falou sobre alguns modelos de gestão, né? A gente falou sobre o modelo burocrático, sobre o modelo objetivo, o modelo normativo, o modelo ajustado e o modelo autocontrolado. O modelo burocrático, basicamente, está baseado na autoridade do líder. O modelo objetivo está baseado no estabelecimento de metas frias. O modelo normativo está baseado na forma como uma empresa se enxerga no mercado, na forma como ela quer aparecer para a sua cadeia de abastecimento, como ela quer aparecer para os seus clientes, está baseado em códigos de condutas. O modelo ajustado é o modelo que é consensualizado entre gestores e equipes, e o modelo autocontrolado, o gestor ele fica somente como um veículo para o alcance dos objetivos e a própria equipe ela se mantém de forma dinâmica, ela se mantém autogestionária das suas próprias atividades. E o chefe ali, né, o gestor, fica como um consultor, como um intermediário, atuando de forma a prover os insumos necessários e fazer os controles de gestão que forem necessários para a organização atingir os seus objetivos, para a equipe atingir os seus objetivos. E aí, na aula de hoje, como eu comentei, a gente vai ver algumas técnicas ou ferramentas para o controle dos processos gerenciais. Então, vou falar de várias técnicas para vocês hoje. A aula vai ser mais prática. A gente vai falar de assuntos mais práticos, assuntos que qualquer um pode utilizar na vida profissional, que vocês podem utilizar na vida profissional de vocês. Algumas das técnicas que eu vou mencionar hoje são o brainstorming e o brainstorming eletrônico, um avanço em relação ao brainstorming que a gente já discutiu um pouco em aulas anteriores. Vamos falar sobre mudança orientada por resultados, onde o chefe é o principal desencadeador. Vamos falar sobre questão das metas. Tem uma teoria chamada teoria de fixação de metas, e a gente vai discutir um pouco como essa teoria funciona e como ela pode ser implementada. Normalmente as pessoas não gostam de metas, né? Metas traz uma ideia de opressão, mas eu espero que na aula de hoje a gente possa desconstruir um pouco isso, discutindo a questão das metas, né? De onde elas vêm, para onde elas vão. Assista hoje na aula de modelos de gestão. Vamos falar sobre o princípio de Pareto, também conhecido como 80%, 20%. Depois a gente vai falar sobre o diagrama de Ishikawa para rastreamento de causas de problemas. E por último a gente vai falar sobre gestão de desempenho. Talvez todos vocês já tenham ouvido falar sobre avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é um dos elementos da gestão do desempenho organizacional. Então vamos lá, apertem os cintos e vamos para o começo da nossa aula. Bom, nessa altura do campeonato, todo mundo já deve ter entendido que o gestor de uma organização, seja no nível estratégico ou no nível tático, ele é o principal responsável por promover as mudanças que a empresa necessita, se adaptando ao cenário dinâmico e turbulento que a gente tem visto no nosso cotidiano, né? Basicamente, em todos os processos gerenciais,
existem duas ações básicas, que são a tomada de decisão e a mudança organizacional. Mudança organizacional, a gente inclusive falou lá numa das primeiras atividades avaliativas, né? A única certeza de um gerente é a mudança. A única certeza é que a gente vive na modernidade líquida, onde tudo é líquido, nada é sólido, tudo muda muito rápido o tempo todo. Então, a mudança organizacional é a única certeza que a gente tem nos tempos atuais. E depois a tomada de decisão, estou falando aí da tomada de decisão gerencial, estratégica, tática, que direciona, aponta a nave da empresa, da organização, em direção às respostas que essas mudanças no macroambiente, no cenário externo, demandam, certo? Bom, tanto no processo, pensando lá no POC, né, no processo POC que eu falei para vocês, tanto no processo de coordenação quanto no processo de controle, o gestor pode, a qualquer momento, implementar mudanças para ajustar os caminhos que as atividades estão seguindo. Então, daí destaco mais uma vez a importância do papel do gestor. O gestor é responsável pelo atingimento de metas. O gestor é responsável pela elaboração do planejamento, pelo controle, pela coordenação das atividades organizacionais. Ele é o responsável, em última instância, por fazer acontecer. Então, o papel do gestor é fundamental nas empresas. E as mudanças no ambiente organizacional, elas sempre provocam conflitos. E aí eu quero desconstruir uma coisa com vocês, que é o conceito de conflito. As pessoas às vezes confundem dois conceitos que são parecidos, que são o conceito de confusão com o conceito de conflito. Confusão é quando a gente sente que alguma coisa não está legal, que a discussão, a briga, a gente geralmente sente os efeitos da confusão, não se sabe muito bem o que está acontecendo, não se sabe as causas, a gente só sente as consequências da confusão. Agora a gente guarda a palavra conflito para dizer quando a gente sabe que há uma disputa, há um interesse em disputa, há alguma coisa em jogo, a gente sabe quais são essas disputas, a gente sabe o que é que está em jogo, e a solução de um conflito, ela passa por uma tomada de decisão. Então, uma coisa que é interessante a gente pensar é que em uma empresa, o papel do gestor deveria ser transformar confusão em conflito. Pode parecer uma coisa de doido falar isso, mas transformar confusão em conflito significa mapear quais são os interesses, mapear quais são os problemas, mapear quais são as alternativas de solução e colocar isso claramente para que o conflito fique claro, o conflito de opções, o conflito de soluções possíveis para um determinado problema. E aí, se a gente entender que o conflito é um dilema claramente posto, estabelecido, eles não podem ser vistos necessariamente como uma questão negativa na empresa. Inclusive, o conflito ele pode ser positivo, porque é por meio do conflito que a gente produz algum tipo de consenso e melhoria. Geralmente com base em decisões gerenciais, através de dados e de fatos. Então, a gente precisa de dados que subsidiem a tomada de decisão. Então, se eu tenho que decidir se eu vou manter ou fechar uma das minhas lojas, manter ou fechar uma franquia, se eu vou aumentar ou diminuir o meu portfólio de produtos, se eu vou criar ou não, fazer um investimento ou não na organização, esses são exemplos típicos de conflitos que as empresas enfrentam a todo momento. O que a gente percebem que são decisões que exigem uma tomada de decisão gerencial? Então, por exemplo, se eu vou abrir ou fechar uma loja da minha franquia, se eu vou comprar ou não uma máquina, se eu vou contratar ou demitir funcionários, todas essas tomadas de decisão, todos esses conflitos, eles podem ser solucionados por meio de dados e fatos. Então, a gente tem que pensar assim, quais são as causas, quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos de eu fechar ou manter aberta uma loja, de eu contratar ou demitir pessoal, de eu trocar o meu maquinário para a melhoria da produção neste momento. Então, através de números, através de projeções, a gente pode fazer uma melhor gestão desses conflitos. E, basicamente, o papel do gestor
fazer gestão de conflitos o tempo todo. Que a gente tem conflitos não só dentro da equipe que a gente gerencia, mas a gente tem conflitos entre a empresa e os nossos clientes, a empresa e os nossos fornecedores, entre a alta cúpula da direção e o pessoal de chão de fábrica. Então, o tempo todo o gerente está ali tendo que administrar, gerenciar esses conflitos e demandando tomada de decisão, certo? Bom, se a gente entende que conflitos não são necessariamente negativos, eles podem inclusive ser positivos, porque eles permitem que a empresa evolua a partir de uma tomada de decisão assertiva, ou seja, de uma tomada de decisão que melhore a situação atual de uma empresa, a gente pode pensar na natureza dos conflitos. Existem basicamente dois tipos de conflitos. O conflito que a gente chama de conflito A e o conflito que a gente chama de conflito C. Por que A e C? Conflitos C vem de cognitivo. São conflitos que envolvem uma questão cognitiva. O que é uma questão cognitiva? Cognitiva vem de conhecimento. As duas palavras, conhecimento e cognição, elas têm a mesma origem. Cognos significa saber, conhecimento. Então, os conflitos do tipo cognitivo, que envolvem questões cognitivas, eles estão relacionados à forma como as pessoas são formadas na empresa, os seus perfis técnicos, as suas experiências de trabalho, e aí isso leva com que elas tenham opiniões diferentes a respeito de um mesmo fato. E aí a tomada de decisão deve partir, então, da avaliação. Basicamente, a gente está falando de um critério de tomada de decisão técnica, né? Eu parto para a solução A ou parto para a solução B. Se uma máquina está dando muita manutenção, o que eu faço? Eu reparo, substituo peças ou eu troco a máquina inteira de uma vez? Essa é uma decisão técnica e financeira. Eu tenho que projetar quanto vai me custar isso ao longo de um ano, ficar fazendo manutenções, ou quanto custaria fazer investimento em um novo maquinário no mesmo período, certo? Então, uma decisão baseada em aspectos técnicos e econômicos. Já o conflito do tipo A, o conflito que envolve questões afetivas, por isso a letra A, afetivas, questões afetivas, elas estão relacionadas às reações emocionais das pessoas. A gente sabe que nem toda equipe é perfeita, que existem atritos. Hoje em dia as pessoas falam que sentem ranço, né? O que é o ranço? O ranço é quando as pessoas discordam, não concordam, não vão com a cara. Mais do que você discordar tecnicamente, você discordar da pessoa. Nos conflitos do tipo A, as pessoas se agridem. E aí o conflito ele deixa de ser profissional e passa a ser uma desavença pessoal. Não vou fazer assim porque eu não gosto daquela pessoa. Não vou fazer desse jeito porque não gosto do meu chefe. Não vou fazer tal coisa porque eu odeio a empresa. Então, envolvem questões afetivas. O problema desses tipos de conflitos que envolvem questões afetivas é que, geralmente, eles são muito desalentadores para a equipe. Eles derrubam o astral da equipe, eles produzem ressentimentos, raiva, produzem desconfiança, as pessoas perdem a capacidade de crer em uma solução viável, perdem a capacidade de acreditar que exista uma saída possível de um conflito. Então, expressões do tipo assim, ele é assim mesmo, aqui nessa empresa sempre foi assim, mas o chefe gosta mais dele ou dela, mas aqui eu nunca tenho voz. Então, são exemplos de falas de pessoas que estão passando por esse tipo de conflito que envolvem questões afetivas. E aí, cabe ao gestor fazer o quê? Demitir a pessoa? Não necessariamente, né? Existem outras coisas que você pode fazer antes de partir para uma solução mais drástica, que seria o desligamento daquela pessoa. Um dos pontos possíveis é transformar essa confusão em um conflito, transformar questões que são pessoais em questões profissionais.
chamar as pessoas para conversar, ou conversar separadamente e depois conversar em conjunto, e transformar essa antipatia em uma tomada de decisão técnica. Então, a saída para um conflito do tipo afetivo é transformar esse conflito afetivo em um conflito com base em parâmetros técnicos, transformar isso em uma questão cognitiva, de uma tomada de decisão mais inteligente e menos sentimental, menos afetiva, certo? Bom, como que a gente pode fazer para tentar solucionar conflitos? Então, tem uma fórmula aqui, não sei nem se eu posso dizer fórmula, né? Mas tem uma técnica para a solução de conflitos que eu acho que é bastante simples e efetiva, que é o seguinte, basicamente é uma solução de 5 passos. Primeiro, a partir de um determinado conflito instalado, a gente pensar em soluções potenciais para esse tipo de conflito. Elenca um conjunto de soluções possíveis. E aí escolhe alguém da equipe, que pode ser o gestor, pode ser o técnico, pode ser o diretor, pode ser alguém que consiga nos ajudar a solucionar esse conflito. Então, se for, por exemplo, um problema relacionado à infraestrutura de TI, chama o gerente de TI. Se for uma questão relacionada ao budget, ou seja, ao capital envolvido, as metas financeiras, o orçamento financeiro, pode chamar um diretor ou pode chamar alguém do financeiro para ajudar a gente a tomar a decisão. E essa pessoa ela vai exercer um papel de mediador, um papel de ser aquela pessoa que vai ponderar os aspectos positivos e negativos de uma determinada tomada de decisão ou de um elenco de alternativas possíveis perante um problema e apresentar uma solução, apresentar uma crítica dessas possíveis soluções provisórias para que aí a gente possa tomar a decisão de uma forma mais segura. Eventualmente, a gente pode necessitar outras informações. Então, por exemplo, se eu estou com um problema de TI, porque o maquinário não está rendendo da maneira suficiente, uma coisa que eu posso fazer é colher informações adicionais, por exemplo, consultar os fornecedores para ver quais são os tipos de equipamento disponível que eu posso adquirir e como esses novos equipamentos poderiam ser capazes de resolver ou auxiliar a reduzir os problemas que eu tenho com a infraestrutura que eu tenho hoje. Se eu estou falando de um problema que pode ser terceirizado, chamar equipes de fornecedores e ver quais são as soluções que os diferentes fornecedores apresentam. Enfim, tomar uma decisão mais técnica. E aí você pode se decidir, com o auxílio desse moderador, entre tomar a decisão ou não tomar, ou até apresentar uma outra proposta diferente. Então, olha, troca o maquinário ou não troca o maquinário. Talvez nesse momento seja melhor a gente aguardar durante mais 3 meses e então avaliar, de acordo com o desempenho da empresa, se realmente é necessário trocar esse maquinário. Ou então tomar uma decisão do tipo, substitui agora antes que tenhamos mais prejuízos. Ou então já parte para a decisão de não trocar aquele maquinário, porque aquela linha eventualmente vai ser substituída no futuro próximo e não faz sentido fazer um investimento em uma linha de produtos que vai ser descontinuada, certo? Então, são diferentes alternativas possíveis aí para encaminhamento de conflitos. Vejam que, basicamente, é o envolvimento de uma terceira parte, certo? A gente já falou aqui nas aulas de modelos de gestão um pouco sobre brainstorming. Brainstorming é uma técnica incrível que serve para resolver uma porção de problemas, ou ajudar a gente a resolver uma porção de problemas. O brainstorming basicamente é uma discussão de um grupo qualificado de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas que tem a ver com aquele tema que precisa ser discutido, precisa ser tratado em reunião, onde cada um coloca a sua ideia e a sua visão, sendo que a principal regra do brainstorming é gerar ideias, gerar sugestões, e não criticá-las e não filtrá-las. A etapa do filtro, ela vem depois. Então, em um primeiro momento, todos discutem livremente, sem nenhum tipo de censura, como um determinado problema, uma determinada questão, um determinado conflito pode ser resolvido na organização. E aí, depois de compiladas todas as possíveis alternativas, não importam quantas alternativas absurdas a gente elenque,
Às vezes é interessante a gente pensar em coisas fora da caixa, fora do normal, fora do padrão, porque é daí que vem a criatividade, a inovação. Inovação só vem de gente, nunca vem de máquina. Então, a grande contribuição que um profissional pode dar para a sua empresa é a sua criatividade. E aí depois, num segundo momento, depois dessa geração de ideias, é fazer um filtro e avaliar a viabilidade de cada uma. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é a possibilidade de fazer também um brainstorming eletrônico. Hoje em dia tem alguns sistemas na internet que ajudam a gente a fazer isso. Joga lá no Google depois, se vocês quiserem, brainstorming eletrônico, e vocês vão achar lá meia dúzia de sites que te ajudam a fazer isso. Qual que é a vantagem? A vantagem é que o brainstorming eletrônico ele é mais rápido, ele não precisa de tanta elaboração. Outra vantagem é que fazendo de forma eletrônica, as pessoas podem ir lançando as ideias todas ao mesmo tempo, não precisa esperar uma terminar de falar para você colocar a sua ideia. Às vezes, enquanto uma pessoa está postando alguma coisa lá no sistema, escrevendo, falando alguma coisa, você já vai escrevendo por cima e vai alimentando, não quebra o nosso fluxo de ideias. Então, várias pessoas produzem ao mesmo tempo. Ele costuma ser, o brainstorming eletrônico costuma ser uma ferramenta mais robusta nesse sentido. E algumas ferramentas permitem, inclusive, que você dê ideias anonimamente. Se você tem medo, por alguma razão, de ser criticado, ou você não quer se expor, você é tímido, enfim, né? Esses sistemas que são como bate-papos virtuais, eles podem utilizar de um anonimato. Então, você entra lá com um nick, José, Maria, Pedro, João, e pode dar as suas opiniões a respeito daquele problema, justificando ou não, aprofundando mais ou menos. E aí o moderador do brainstorming vai dialogando com as pessoas na busca de tentar construir uma alternativa mais viável para a solução daquele problema que deu início à tempestade cerebral, que é o brainstorming. Tudo bem até aqui, pessoas? Tranquilo? Vocês estão me ouvindo bem aí? Vamos lá, então. Enquanto vocês estiverem tranquilos por aí, estou tocando por aqui também. Uma outra técnica bastante utilizada no ambiente corporativo é o que a gente chama de mudança orientada a resultados. O que é isso? Bom, então, como eu falei no início da aula, tudo está em mudança o tempo todo e a empresa precisa responder a essas mudanças. A mudança, a prática, né, da mudança orientada a resultados, isso é quase como se fosse uma filosofia gerencial. Ela está baseada no seguinte: os gestores de uma empresa eles trazem mudanças apoiadas, né, em dados e fatos, como eu falei anteriormente, inclusive usando algumas ou parte das técnicas que eu mencionei anteriormente. Sendo que aí o foco da mudança é ganho de performance, é melhoria, é resultado. Seja ele resultado comercial, do ponto de vista de marketing e vendas, seja resultado operacional, do ponto de vista da reengenharia de processos, ou seja, produzir mais com menos, seja na mudança da dinâmica da organização, da articulação. A gente falou nas aulas anteriores também sobre a participação das pessoas na tomada de decisão empresarial. Então, o foco deve ser, nesse caso, né, da mudança orientada a resultados, o ganho de performance dentro de algum parâmetro, dentro de algum indicador dentro da empresa. A mudança orientada a resultados, ela deve se provar efetiva em um ambiente controlado antes de ser amplamente implementada. Então, vamos supor o seguinte: vamos supor que uma empresa tem lá um sistema de vendas online. E aquele sistema de vendas online já não está mais sendo suficiente para atender a demanda da empresa, ou está se mostrando caro demais, excessivamente caro demais. Existiria alguma outra forma da empresa adotar um novo sistema de mudanças? Então, faz-se uma pesquisa de mercado e avalia-se a adoção de um outro sistema diferente. Antes de você mudar isso em uma rede que pode ser relativamente grande, você muda em uma loja ou em outra loja, muda em uma região geográfica só, mas não muda em toda a região que você atua. Você faz um teste, você faz um projeto piloto. E aí, se o novo sistema se mostrar viável, aí você implanta em todas as áreas.
Às vezes a gente vê nos supermercados, por exemplo, um produto novo que nos chama a atenção. Então, por exemplo, não sei se vocês se lembram, algum tempo atrás foi lançado o Bis, chocolate Bis, sabor laranja. O Bis chocolate sempre foi o tradicional, um chocolate campeão de vendas. E aí, na tentativa de aumentar o portfólio de vendas, a Lacta criou alguns outros tipos de bis. Criou o bis negresco, criou o bis branco, criou o bis laranja nessa ocasião. Nessa ocasião, o bis laranja e o bis branco foram lançados no mesmo momento. E aí, as embalagens até vinham com uma inscrição assim, tiragem limitada, edição limitada, alguma coisa assim. Justamente para testar a performance em vendas. E aí, o que se provou é que o bis branco teve uma adesão muito grande, né? Tanto é que ele é comercializado ainda hoje, e o bis laranja foi um fracasso, aquele negócio tinha gosto de remédio, e durou muito pouco tempo no mercado, nem chegou a ser fabricado durante muito tempo, logo foi recolhido. Então, isso é um exemplo de como é que uma empresa pode fazer um teste antes de utilizar largamente, adotar largamente uma mudança. Nesse caso do BIS, inclusive, ele nem chegou a todas as praças, ele foi comercializado só em algumas cidades, porque pensem no custo logístico, por exemplo. Uma coisa é você entregar nas principais capitais, que são bem abastecidas do ponto de vista de modais viários, estradas, aeroportos, etc. E outra coisa é você ter capilaridade para entregar em todas as cidades do interior. Exigiria um esforço logístico muito grande. Então, seria uma operação que teria um custo muito maior. Ora, por que você vai entregar nas pequenas cidades do estado de São Paulo, sendo que você pode testar só na capital, ou na capital e nas grandes cidades, né? Então, essa mudança orientada a resultado, ela está focada muito nisso, na mudança incremental, no sentido de você testar e garantir que uma determinada mudança vai ter o efeito pretendido antes de fazer um investimento muito grande. E aí, se a gente está pensando em mudança com foco em resultados, uma coisa que é fundamental é o monitoramento, controle e o feedback contínuo. Monitoramento no sentido de se as metas estão sendo alcançadas enquanto a mudança está acontecendo, sejam elas mudanças operacionais na quantidade produzida, no volume fabricado, sejam monitoramento dos indicadores comerciais, performance, lembrança, opinião do cliente, seja nos mecanismos de controle do atendimento da demanda, no atendimento das expectativas dos stakeholders, ou seja, dos diretores da empresa em relação ao que deveria ser alcançado por meio dessa mudança. E o feedback é a resposta imediata a essas mudanças. Uma mudança na orientação, nas práticas de uma determinada empresa pode impactar fortemente a maneira como ela é percebida pelos seus clientes no mercado. Então, uma empresa que, de repente, resolve terceirizar o seu serviço de entregas, ela pode ser impactada, em um primeiro momento, favorável ou negativamente, favoravelmente ou negativamente, no cumprimento dos prazos com os seus clientes. Então, esse feedback é imprescindível, ok? Aí agora eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a teoria da fixação de metas. O que é a teoria da fixação de metas? Bom, de acordo com essa teoria, né, as metas seriam importantes para as pessoas. O ser humano ele tem uma tendência a ser competitivo. A gente gosta de competição. De acordo com essa teoria das metas, as pessoas têm uma propensão maior a se tornar motivadas na medida em que elas aceitam metas específicas e desafiadoras e receberem simultaneamente um feedback que indique o cumprimento das metas, né? Se elas estão avançando no sentido de cumprir as metas ou não.
Porque não basta só você impor as metas, você tem que dar meios para a pessoa alcançar a meta, né? Você não pode colocar um vendedor de rua sem um carro, sem combustível, sem portfólio, sem uma lista de clientes. Você não pode colocar uma pessoa para cumprir uma meta sem uma estrutura mínima para que ele persiga, né, esses objetivos. E esses objetivos é importante que eles sejam audaciosos, que eles sejam ousados. Essas metas elas precisam ser desafiadoras, mas ao mesmo tempo elas precisam ser atingíveis também. Porque metas muito difíceis, metas impossíveis, metas inatingíveis, elas surtem o efeito contrário, de desmotivar o funcionário. Ou então de provocar gambiarras, né? De fazer o cidadão estar tão pressionado por aquela meta, ele tem medo do que pode acontecer com ele se ele não bater aquela meta, e ele vai dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Fazer o que a gente chama de gambiarra, ou, de uma forma politicamente correta, dizendo, adequações técnicas. Então, para que não ocorram adequações técnicas, as metas elas precisam ser atingíveis, precisam ser metas exequíveis, porque aí, assim, de acordo com a teoria das metas, elas se tornam realmente estimulantes. Então, só para formalizar aqui com vocês o que eu acabei de explicar, né? As metas elas precisam ser específicas, detalhadas, exatas e inequívocas. O que significa isso? É dizer exatamente o que precisa ser feito, no nível de detalhe que precisa ser feito. Então, você precisa visitar clientes hoje? Quantos clientes você precisa visitar? Quais são esses clientes? O que você vai oferecer para esses clientes? Precisa ver exatidão. Quais são os portfólios que esses clientes compram? E elas precisam ser inequívocas. Ou seja, não pode haver margem para equívoco, não pode haver margem para erro. O cara não pode achar assim, mas eu achei que era para visitar e para oferecer o produto A, mas eu não sabia que podia oferecer o produto B também. Né? Então, elas precisam ser o mais específicas possível, para que ele possa ser medido de fato, não pelo que ele achou que poderia ser, mas sim pelo que era de fato. Ok? Além disso, as metas precisam ser, como eu comentei, desafiadoras, porém alcançáveis, para não gerar nem medo da pessoa sofrer as consequências pelo não cumprimento das metas, e muito menos desmotivação na pessoa. E a desmotivação nas empresas ela é um veneno, porque a desmotivação ela é contagiosa. Uma pessoa desanimada desanima uma equipe inteira. E o mais importante é que as pessoas que vão ser engajadas nessas metas, elas precisam compreender, concordar conscientemente e aceitar as metas. Mais do que aceitar, elas precisam se comprometer com elas. Às vezes você não tem a opção de recusar uma meta, mas você pode se comprometer ou não com a meta. E se comprometer é diferente de se envolver, né? Então, se eu vou estabelecer uma meta, se comprometer significa fazer o que for necessário, né? O porco se compromete com a feijoada, mas a galinha se envolve com o omelete, entende? É mais ou menos assim. Então, de forma geral, as pessoas que estão incumbidas, imbuídas de alguma meta, elas precisam ter uma compreensão clara, elas precisam, inclusive, ajudar a discutir a viabilidade ou não dessas metas. No caso de uma meta inatingível, elas podem ser envolvidas, chamadas, né, para discutir o processo das metas e, inclusive, apontar estratégias, apontar alternativas para o não cumprimento dessas metas, ou que outras alternativas poderiam ser levantadas para que aquela meta fosse atingida de uma outra forma. Então, ao invés de trocar o maquinário, trocar o tipo de matéria-prima, por exemplo, certo? Outra técnica que é muito importante na tomada de decisão de uma empresa, diria extremamente importante, é o que a gente chama de princípio de Pareto. Então, Vilfredo Pareto foi um matemático que ele estabeleceu que a maioria das causas
produz uma minoria dos efeitos, e uma minoria das causas produz uma maioria dos efeitos. E isso ficou conhecido como a teoria do 80-20, princípio do 80-20. 80% das causas produzem 20% dos efeitos e 20% das causas produzem 80% dos efeitos. O que isso quer dizer, né? Saindo do mundo da matemática, das probabilidades, o que isso quer dizer na prática? Na prática, isso quer dizer o seguinte: é impossível uma empresa viver sem problemas. É impossível uma empresa ter dinheiro à vontade para gastar. É impossível uma empresa ou as pessoas que trabalham na empresa terem tempo para solucionar todos os problemas. Na impossibilidade da gente controlar 100% dos problemas de uma empresa, a gente pode estabelecer prioridades. E aí a gente vai atuar sobre aqueles problemas que são mais importantes. Quais são os problemas que são mais importantes em uma empresa? São aqueles que têm consequências mais drásticas, ou seja, que produzem efeitos mais negativos ou positivos também, né? Se a gente quer maximizar os efeitos positivos e minimizar os efeitos negativos, olhar para o diagrama de Pareto, né, para esse princípio 80-20 que eu estou falando para vocês, pode ser uma boa alternativa para a resolução desses problemas ou para a priorização dessas ações. Então, às vezes, uma falha numa máquina, uma engrenagem estragada na máquina, é capaz de estragar um lote inteiro de matéria-prima. E aí trocar só uma engrenagem na máquina é muito mais barato do que você trocar a máquina inteira. Trocando preventivamente uma engrenagem danificada, você está fazendo um investimento de 20% do que você ia fazer, e com isso você salva 80% do lote de materiais produzidos, certo? Então, a ideia do princípio de Pareto é isso, é atuar sobre os problemas que são responsáveis por um maior efeito, né? Uma quantidade maior de problemas na empresa, na organização. E da outra forma também, né? Esses outros 80% podem ser aqueles probleminhas do dia a dia da empresa. O lápis está sem ponta, a cadeira não sei o quê, né? Então, esses pequenos problemas do dia a dia, eles podem aguardar, eles podem receber uma prioridade mais baixa do que aqueles efeitos que devem ser priorizados por causa das suas consequências, certo? Então, esse é o princípio de Pareto, princípio do 80-20. A outra técnica que eu queria mostrar para vocês hoje é a técnica do diagrama de Ishikawa. O que é o diagrama de Ishikawa? Como o próprio nome fala, né, é uma técnica japonesa que vem lá dos anos 60, 70, e que ela visa procurar identificar quais foram as causas de um determinado efeito, que pode ser, por exemplo, um defeito. Houve um defeito na fabricação de um carro. Quais são as causas? De acordo, então, com a teoria com o diagrama de Ishikawa, as causas de um problema, elas podem ser classificadas em 6 tipos. Um problema no método de execução, um problema na mão de obra, um problema no material, um problema no maquinário, uma causa externa ao ambiente ou uma falha nas medições. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que um carro foi fabricado e o carro saiu com um defeito. Qual é a origem do defeito? Foi o material que foi utilizado que não era de boa qualidade ou não atendia às especificações técnicas? E aí o vidro quebrou? Foi uma falha na mão de obra? A pessoa não sabia montar o carro, montou errado e a peça quebrou? Foi uma falha no método? Era para ele ter seguido o passo a passo A, B, C, e aí de repente ele seguiu A, C, B, inverteu a ordem de montagem e isso provocou um problema na fabricação? Ou foi um problema na máquina? O cara foi lá soldar um ferro no carro e a máquina de solda estragou, né? Falhou na hora que tinha que soldar. Ou foi um problema
ambiental, um problema ambiental pode ser o seguinte: na hora de fabricar um determinado alimento, o ar-condicionado não estava bem regulado e houve contaminação porque o produto ficou aquecido. O sorvete derreteu, a carne deu uma bactéria, né? Ou foi um problema na medição. Qual é o problema na medição? Por exemplo, você falou aqui na caixinha de leite, tinha 1 litro, e aí você foi verificar e tinha 950 ml ou tinha 1050 ml. Então, foi um problema de descalibração do equipamento. Houve uma falha na medição do equipamento, certo? Então, aí é um problema de medida e um problema de maquinário. Então, o diagrama de Ishikawa, ele serve para rastrear quais são as possíveis causas. E aí, ele pode ser detalhado em cada um desses dessas 6 espinhas, né, desses 6 rastros. Ele pode ser detalhado inúmeras vezes. Então, por exemplo, se eu estou falando lá do carro que deu problema, porque a qualidade do metal não era boa, porque o vidro trincou, por que é que o vidro trincou? Qual foi a causa do vidro ter trincado? Foi uma falha no armazenamento, lá do meu estoque, da minha empresa. Foi uma falha na especificação do pedido, pediram um vidro que era mais fino, ou foi uma falha no fornecedor mesmo, que ele entregou um vidro com defeito? Onde é que está a causa? Então, essa espinha aqui do material, ele pode ser desdobrado em inúmeras causas. E a ideia do Ishikawa é ir percorrendo mesmo, de frente para trás, né, do efeito até o início da produção, de jusante para montante, a gente costuma dizer, do final da linha de produção para o início, tentar identificar passo a passo, rastrear passo a passo onde foi que o problema aconteceu. E a grande sacada, vamos dizer assim, a grande contribuição do diagrama de Ishikawa é que ele é uma ferramenta para melhoria contínua. Então, mais do que apontar onde é que está a causa de um problema, ele permite um aprendizado organizacional, porque depois de aplicado, provavelmente aquele tipo de defeito não vai acontecer mais, né? Então, se a máquina estava descalibrada na hora de encher a caixa de leite, então esse problema não vai acontecer mais, porque você vai aumentar o número de verificações da calibragem da máquina, certo? Então, ele é uma ferramenta bastante útil, não só do ponto de vista operacional, mas também do ponto de vista organizacional, à medida que ele serve para minimizar contingências, né? Ele serve para eficientizar, do ponto de vista tático, a organização dos departamentos. A outra técnica que eu queria comentar com vocês é a técnica, então, do gerenciamento de desempenho. O que é o gerenciamento do desempenho? Bom, de forma geral, dá para a gente dizer que o sucesso de uma empresa está relacionado ao controle dos seus processos, pensando lá no POC, ok? POC, lembrando, planejamento, organização, coordenação e controle. O sucesso de uma empresa, então, está muito relacionado ao POC. Quem faz o controle do POC são os gestores. O gestor em grande parte, em grande medida, responsável pelo sucesso da empresa. E o sucesso do gerente se dá em grande medida pelo que a sua equipe faz. O sucesso de um gestor numa organização, um bom gerente, é aquele que tem uma boa equipe. Não existe bom gerente que não tenha uma boa equipe. Por trás de todo bom gerente, a gente tem uma boa equipe. Uma equipe qualificada, uma equipe comprometida. Então, isso gera uma responsabilidade que é mútua. Não é só do gerente, é da equipe também. Da seguinte forma: o gerente sabe que a sua avaliação e os seus resultados são importantes para o resultado da empresa como um todo. Então, este gerente, ele vai querer, por um lado, escolher as pessoas certas para cada atividade, ele vai querer se envolver, participar do processo seletivo, e ele vai querer também garantir um relacionamento motivador para que o pessoal, para que a sua equipe
se envolva realmente, se comprometa, mais do que se envolver, se comprometa de fato com os resultados a serem trazidos para a organização. E aí, se necessário, o gestor ele vai atrás de buscar aumento de salário, ele vai atrás de buscar mais gente para trazer para a empresa, ele vai atrás de construir um ambiente bacana de se trabalhar, ele vai atrás de fazer o que for necessário para que esse relacionamento de fato, esse relacionamento interpessoal na equipe, seja de fato motivador. Então, este é o papel do gerente. E ele sabe que só através da motivação da sua equipe ele vai conseguir também se tornar diretor. Ou alcançar um bônus maior. Quem ganha comissão por vendas, quem ganha comissão por desempenho, quem ganha 14º, 15º salário, sabe que esse resultado financeiro é fruto do resultado que ele produz na empresa, no caso do gestor, que a sua equipe produz. Então, ele vai querer a melhor equipe. E o contrário também é feito, né? Eu estou lendo de cima para baixo, mas a gente também faz a leitura de baixo para cima. Ou seja, os funcionários, eles também precisam compreender com clareza esse relacionamento. Então, eles precisam querer o crescimento, o desenvolvimento do gerente, para que o gerente conquiste mais benefícios para a sua equipe e, por consequência, por extensão, né, querer permanecer naquela empresa, ser uma empresa bacana, motivadora, legal de se trabalhar, que tenha um clima agradável. A gente já discutiu isso em sala de aula, né? Salário nem sempre é o principal fator, embora seja importante, mas a perspectiva de crescimento em uma empresa é mais importante do que o salário. Você até se contentaria com um salário mais baixo hoje, desde que você enxergasse a possibilidade de você crescer dentro daquela organização. Então, perspectiva de crescimento profissional é fundamental. Segundo, qualidade no ambiente de trabalho. Você pode ganhar um salário maravilhoso, mas se você tiver um relacionamento ruim com a sua equipe, você não vai se manter lá, ou se você se mantiver, o estresse, o custo emocional que isso vai te causar, não vai te recompensar do ponto de vista financeiro. Então, é muito interessante você trabalhar numa empresa que tenha um clima organizacional bacana. Então, nem tudo está relacionado à questão do salário, viu, pessoal de RH? Então, os funcionários eles precisam compreender essa questão, né, de que a performance dele nas suas posições mais operacionais, quem está embaixo da pirâmide organizacional, ela precisa entender o papel que ele está fazendo lá na empresa, né? Qual que é o significado daquele trabalho dele para o gerente e para a organização como um todo. Segundo aspecto, né, do ponto de vista do funcionário, é compreender o sistema de medição de desempenho. Então, ele está sendo medido com base em quê? Ele é considerado um bom colaborador, um bom trabalhador, com base em quê? É só com base na produtividade ou tem outros critérios também? Terceiro ponto que eu acho que é importante é, para que os funcionários trabalhem motivados, a empresa precisa contar com sistemas de recompensa adequado. Então, bateu a meta, tem empresas que o cara bate a meta e o chefe fala, olha, não fez mais que obrigação. Tem lugares onde você bate a meta e você é estimulado com condecorações, com reconhecimento, você é estimulado com bônus financeiro, ou na impossibilidade disso, um jantar, uma viagem, algum tipo de reconhecimento. Reconhecimento público é importante, né? Reconhecimento perante a organização é importante. Crescimento profissional, então a pessoa entra como estagiário e tem essa possibilidade que eu estava comentando para vocês. Isso é um sistema de recompensa também, né? Quando há uma vaga, quando há uma possibilidade de um quadro superior ser ocupado na organização, de que você mobilize esses funcionários. É uma forma de valorização do trabalho que eles desempenharam no nível operacional. Você abre uma janela de oportunidade para ele atuar também no nível tático. E é importante que a pessoa, né, que o funcionário enxergue, né, pensando na questão do gerenciamento do desempenho, que ele enxergue as oportunidades do crescimento pessoal e profissional dele, né? Pessoal de o que ele vai ganhar com aquele envolvimento maior com o trabalho, aquele comprometimento maior com o seu trabalho. Profissional quais são os níveis que ele pode alcançar mostrando o trabalho.
Se alguém vai ser promovido na empresa, não vai ser aquele funcionário que sempre fica escondido, que foge do trabalho, que quando o chefe passa uma tarefa que não é dele, teoricamente não é dele, mas ele cumpre porque ele sabe que aprendendo aquela função que é do gerente, ele tem possibilidade de ocupar o posto do gerente quando os gerentes subir de cargo também. Então, essa motivação é importante, o funcionário enxergar essa possibilidade de ascensão profissional é importante. E reconhecimento social também, né? Reconhecimento social significa o seguinte, fazer o que for necessário para a sociedade, enxergar o seu papel perante a sociedade. A gente está vendo agora, né, em plena epidemia que a gente está, o reconhecimento que os profissionais da saúde estão tendo, os profissionais da segurança pública, até o pessoal que trabalha com atividades perigosas, motoboys, catadores, né? Então, sem essas pessoas, a situação que a gente teria seria muito, muito pior em relação ao que a gente está hoje. E aí, como é que a gente poderia pensar, né, em um sistema de recomendações, em um sistema para controle do desempenho organizacional? Então, a gente deixa eu descompartilhar aqui, volta aqui para mim um pouquinho. Então, já conversei um pouco com vocês, falando sobre a importância da gente estar alinhado, né? Da alta cúpula da empresa estar alinhada com a equipe de funcionários e vice-versa. Então, como é que a gente pode fazer para pensar em um bom sistema de controle de desempenho, que seja de fato justo e motivador? Bom, acho que uma coisa que é fundamental é manter uma documentação contínua do desempenho das equipes. Para que serve isso? É só para registro de RH? Não. Manter a documentação contínua, atualizada, serve para monitorar como que se deu o desempenho da empresa à medida que as mudanças foram acontecendo. Então, a gente falou sobre a incorporação, por exemplo, de novas tecnologias, de novas formas de trabalho, de novas formas de gestão. Então, de que forma essas mudanças impactam no desempenho do pessoal? Ter os documentos comprovando esses ganhos de performance são importantes para você depois fazer uma avaliação retroativa, olhar para trás no tempo e ver o que a empresa ganhou com essas mudanças, com esses investimentos. Às vezes, por exemplo, uma empresa contrata um software, contrata um sistema de informação e paga caro nesse sistema, como é que ela vai saber se foi vantajoso ou não para ela, se foi bom ou não para ela? Ela precisa de indicadores. Então, esses indicadores de desempenho do pessoal são fundamentais nesse sentido, porque são eles que vão dizer se valeu ou não a pena o investimento naquele software. Usar também medidas baseadas no comportamento das pessoas. Então, não é só a meta que conta, é o comportamento do funcionário. Então, chegar no horário, trabalhar no horário, apresentar uma postura ética perante todos os colaboradores, não ser uma pessoa negativa no ambiente de trabalho, ser uma pessoa motivadora, ser uma pessoa que contribui para o trabalho de equipe, ser uma pessoa que agrega é tão importante quanto bater a meta. Não adianta eu ter uma pessoa que bate a meta, mas cria treta com todo mundo na empresa, né? Não tem uma conduta adequada perante o cliente. Você não pode apresentar para um cliente, tem que trabalhar só em ambiente interno. Então, o comportamento da pessoa também é um indicador importante de desempenho. Até porque o comportamento do indivíduo que vai dizer qual que é o teto, até onde ele pode crescer. Então, não é possível um gerente, né, não é possível um gestor que tenha comportamento racista, preconceituoso, machista, homofóbico, xenofóbico,
que tenha condutas que não sejam aceitáveis pela sociedade, certo? Que mais? Um bom sistema de controle de desempenho, ele deve combinar padrões que sejam relativos e absolutos. O que significa isso? A meta é importante? Sim, a meta é importante, mas o contexto também é importante. Não basta só a entrega do número, é a situação em que aquele número ocorreu. Se em um determinado mês um vendedor não bateu a sua meta de vendas, você tem que ver por que aquele não bateu. Será que ele não bateu porque ele estava ajudando um outro setor? Porque ele foi deslocado da função dele? Será que é porque ele estava dando uma atenção diferenciada para algum outro cliente? Então, isso que é relativizar os indicadores, né? Não tomar apenas os indicadores absolutos, não olhar apenas o número, mas olhar o que está por trás do número. Além do número, a gente tem que utilizar outros indicadores. Acho que isso já ficou claro, né, pela minha fala. Olhar o comportamento, olhar o contexto em que um número foi produzido. Então, não utilizar só um indicador. Então, vendedor, você vai avaliar só por venda. Trabalhador operacional, é só pelo número de produção. É muito pouco, porque a pessoa é mais do que o trabalhador, o profissional, ele é mais do que aquilo que ele vende, ele é mais do que aquilo que ele produz. Qual é a contribuição que ele traz para a organização como um todo? Avaliar seletivamente. O que significa avaliar seletivamente? Significa você estabelecer critérios diferentes de acordo com o setor, estabelecer critérios diferentes de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, pessoas que têm mais experiência na empresa, você vai avaliar de uma forma. A pessoa que entrou ontem na empresa, você não pode usar a mesma régua para medir o desempenho, né? Então, precisa relativizar também nesse sentido. Além disso, é importante que o gestor se capacite para fazer uma avaliação de desempenho. Então, muitas vezes o gestor não é preparado para isso, pega qualquer engenheiro recém-formado da faculdade e pergunta se ele sabe fazer uma boa avaliação de desempenho. Mas isso também não, fazer avaliação de desempenho também não é só uma competência de RH. O RH não está em contato com o funcionário o tempo todo. Ele não sabe o que o funcionário está fazendo, como é o comportamento, como é a produtividade daquele funcionário. Da mesma forma, o engenheiro ele vai olhar só a produção. Ele não tem ferramentas de RH para fazer uma boa avaliação de desempenho. Então, como é que faz? Não faz? Não, tem que fazer. A gente tem que pensar, tem que se capacitar para fazer uma avaliação de desempenho. Então, vai estudar, vamos ler livros, vamos ver como é que as melhores empresas estão fazendo. Pode não existir receita de bolo, uma única solução que sirva para todas as empresas, mas aí o gerente de produção, o engenheiro, ele precisa sentar com o RH e conversar para ver como é que eles podem fazer uma boa avaliação de desempenho do funcionário, onde ele não seja apenas mais um número. Uma coisa que é importantíssimo é ouvir o que os funcionários têm a dizer. Se você for perguntar para cada funcionário da empresa, eles têm soluções efetivas para melhorar a sua capacidade de produção em quaisquer setores em que eles atuem. Então, se a gente for pensar naquele princípio de Pareto que eu falei ali atrás, né, no princípio dos 80-20, qualquer funcionário de nível operacional sabe dizer o que pode fazer para melhorar a sua produção, né? Eu já ouvi relatos de alunos que falavam que não tinha caneta para anotar, que eles tinham que levar a caneta da casa deles para o trabalho porque não tinha caneta. Então, às vezes, essas pequenas mudanças de centavos, elas são importantes até para a própria motivação do funcionário, certo? Então, ouvir o que os funcionários têm a dizer. Pensem em vocês que trabalham em empresas ou já trabalharam em algum momento. Se o seu chefe te perguntasse, você tem alguma dica, alguma sugestão? O que você gostaria que melhorasse aqui nessa empresa? Seguramente
você saberia dizer 2 ou 3 sugestões para ele, de cara, do que poderia ser melhorado naquela organização, naquela empresa. O gestor, ele também precisa ser capaz de identificar os problemas quando eles ocorrem na organização. E para isso, eles precisam conhecer tanto de gestão, quanto do negócio da empresa. Daí a importância da gente estar estudando continuamente. Estudar é para o resto da vida, gente. Estudar é que nem tomar banho, é todo dia para o resto da vida. Mesmo que você atue numa área de vanguarda, mesmo que você atue em uma empresa líder, esta empresa é a empresa que está criando as soluções do futuro. Então, a gente precisa acompanhar a evolução dessa empresa. Mas e se eu trabalho num mercadinho de bairro, num pequeno comércio, e se eu sou empreendedor? Mais ainda, porque a margem de erro que uma pequena empresa tem é muito menor do que a margem de erro que uma grande empresa tem. Né? Então, por exemplo, se a gente pega uma grande empresa do setor logístico, pega o Correios, por exemplo. Se quebra um caminhão dos Correios, é um problema, claro, precisa ser consertado. Mas se eu sou um caminhoneiro e eu só tenho aquele caminhão para trabalhar, se o meu caminhão estraga, é perda total. Eu não tenho um outro caminhão. Então, é muito mais importante para o trabalhador autônomo, né, para o motorista, fazer a manutenção do seu caminhão e garantir que ele não vai quebrar, do que para o correio, certo? O impacto de uma baixa manutenção é muito maior, o custo, né? O impacto do ponto de vista econômico é muito maior para uma pequena empresa do que para uma grande empresa. A margem de erro que as pequenas empresas têm são mínimas e por isso a gente precisa se preparar ainda mais. A gente que trabalha em pequenas e médias empresas, a gente precisa se preparar ainda mais para errar menos. Um bom gestor, se ele está preocupado com o seu desempenho, ele também precisa ser capaz de esclarecer as alternativas. Quais são os impactos da substituição de uma máquina em um determinado sistema de produção? Para a produção, em termos tributários, né, em termos de custo, quais são os impactos que ela vai ter no longo prazo? Essa máquina ela vai ter peça de reposição, caso necessário? Então, pensar nas consequências das tomadas de decisões. Tão importante quanto identificar os problemas é elaborar planos de ação a partir das conclusões. Para que a gente identifica um problema em uma organização? Para resolver. Para que a gente transforma confusão em conflito? Como eu falei no alguns slides lá atrás, né? Para que a gente transforma confusão em conflito? Confusão é quando ninguém se entende. E conflito é quando você tem claro os posicionamentos divergentes. A gente faz isso, basicamente, para propor soluções, certo? A gente identifica problemas, a gente identifica conflitos para propor soluções. Então, não basta você ser um bom diagnosticador de problemas. Não basta ser uma pessoa que compreende os problemas. Você precisa ser capaz de elaborar planos de ação, elaborar medidas para que aquele problema não se repita. E por último, e talvez mais importante de toda essa lista que eu falei, é atuar com ética. Atuar sem ética é uma perda, talvez, que nada vai fazer você recuperar a sua credibilidade no mercado. Então, uma coisa é a pessoa cometer um erro por desconhecimento. Eu não sabia como aquela máquina funcionava e eu estraguei um lote de produtos. Isso é uma falha grave, né? Você foi operar uma máquina que você não sabia e gerou um resultado grave. Mas isso pode ser solucionado. Você pode receber um treinamento e pode aprender a fazer uma coisa que você não sabia. Agora, uma falha ética, o
que é uma falha ética? Corrupção, mentira, fraude, fraude de documentos. Esse tipo de coisa, esse tipo de informação compromete muito a credibilidade do profissional. Eu já vi gente ter que mudar radicalmente de área por ter cometido uma falha ética muito grave. Isso destrói a carreira de uma pessoa. Então, fiquem muito, muito atentos com isso. Outro dia aconteceu um episódio que acho que até vale a pena mencionar aqui com vocês. Eu tinha pedido um trabalho para um grupo, não me lembro se foi para essa classe de vocês, acredito que não. E aí o grupo pegou e botou o número de um outro aluno lá naquele trabalho, e eu recebi trabalhos diferentes com o nome do aluno. Quer dizer, o aluno fez o trabalho e algum grupo quis ser legal com ele, quis botar o nome dele no trabalho e entregou, incluindo o nome dele no trabalho. Veja, isso é uma falha pequena que não tem impacto nenhum, mas é uma falta ética grave, é uma mentira, né? Então, amanhã ou depois a gente se encontra no mercado de trabalho, como frequentemente acontece, né? Às vezes as pessoas vêm me pedir indicações. Olha, Érico, estou precisando de um profissional assim, ou assado. Quem você indica? Nós, professores, a gente conhece os melhores alunos. A gente conhece os melhores alunos pelo nome e sobrenome. Seguramente eu não indicaria uma pessoa que cometeu uma falha ética grave em uma disciplina. E da mesma forma como eu, como professor, não indicaria, no mercado de trabalho também as pessoas não indicariam. Ninguém gosta de espertinhos, né? Então, estejam atentos ao posicionamento ético de vocês dentro das organizações, porque isso é capaz de queimar não apenas um emprego, mas é capaz de queimar uma carreira em uma organização, né? Você ficar conhecido no mercado como um profissional que não tem ética é uma falha grave, certo? Bom, era o que eu tinha para falar com vocês até agora. Queria abrir um espaço para dúvidas. Como é que vocês estão? Vocês estão quietos hoje, mas tá tudo ok por aí? Sim? Não? Talvez? Alguma dúvida? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos encerrar a nossa aula agora e daqui a pouco a gente volta com a aula de ProInter.